O líquido escuro borbulhava no recipiente de barro enquanto ela observava em silêncio, as chamas dançando reflexos dourados em seus olhos que já não conheciam o perdão. O odor acre da lenha encharcada subia pelos ares da madrugada baiana, misturando-se ao perfume doce das flores de laranjeira que ainda insistiam em florescer no terreiro da antiga fazenda. Hoje a conta será cobrada, murmurou Esperança para o vento quente que vinha do recôncavo, sua voz carregando o peso de anos de humilhação silenciosa. Ao longe, os primeiros gritos começaram a rasgar a quietude da aurora. 14 vozes que um dia ordenaram chicotadas nas costas de seus filhos agora se elevavam em desespero, descobrindo que algumas dívidas transcendem gerações e que certas almas jamais descansam até que a justiça seja feita pelas próprias mãos. Dizem por essas terras da Bahia que naquela manhã de 1716, o céu ficou vermelho como sangue, e que o som das chamas podia ser ouvido até Salvador. E foi assim que o recôncavo parou de sorrir. O ano de 1716 encontrava o recôncavo baiano sob o jugo de uma estrutura colonial que funcionava como uma máquina implacável de exploração humana. As grandes fazendas de cana-de-açúcar se estendiam pela terra fértil como tentáculos de um polvo gigantesco, cada uma controlada por homens que se intitulavam coronéis, uma patente que compravam com ouro e mantinham com ferro e fogo. Entre essas propriedades, a fazenda São Bento se destacava não pela extensão de suas terras, mas pela crueldade sistemática com que seus donos tratavam os escravizados. Era ali que se reuniam os 14 coronéis mais temidos da região, homens que haviam transformado a violência em arte e a desumanidade em tradição familiar. O sino da capela tocava sempre às 5 da manhã, um som que ecoava pela senzala como o anúncio de mais um dia de sofrimento. Contam que esse sino foi forjado com ouro extraído das minas de escravos mortos de exaustão, e que seu badalar carregava a maldição de cada alma que pereceu sob o sol inclemente dos canaviais. A Casa Grande se erguia como um castelo medieval adaptado aos trópicos, com suas paredes caiadas refletindo o sol escaldante e suas janelas sempre fechadas durante o dia, como se seus habitantes temessem que a luz revelasse a escuridão que habitava seus corações. Por trás dessas janelas, os coronéis planejavam não apenas a exploração econômica, mas elaboravam requintes de crueldade que serviam como entretenimento em suas reuniões semanais. Cada quinta-feira, pontualmente às 8 da noite, esses homens se reuniam no salão principal da fazenda para o que chamavam de Tribunal da Ordem. Ali decidiam castigos, vendas de famílias inteiras e estabeleciam cotas de produção impossíveis, sempre acompanhados por copos de cachaça da melhor qualidade e charutos importados de Cuba. O contraste era gritante. Enquanto eles saboreavam iguarias vindas de Portugal, do lado de fora da Casa Grande, crianças nascidas em cativeiro disputavam cascas de mandioca com os porcos. O cheiro de couro queimado pairava constantemente no ar da fazenda. Não era acaso, era o aroma permanente do chicote sendo preparado para o próximo castigo. Esse odor se tornará tão familiar que até os pássaros haviam aprendido a evitar voar sobre a propriedade, como se pressentissem que até mesmo suas asas não poderiam carregá-los longe o suficiente da maldade que ali crescia como erva daninha. Mas havia algo que os coronéis não percebiam em meio à sua arrogância, os olhos que os observavam. Esperança, escravizada doméstica da Casa Grande, circulava como sombra entre os cômodos, servindo café, limpando móveis e ouvindo cada palavra proferida naquelas reuniões macabras. Seus passos eram silenciosos como os de um felino, seus gestos medidos como os de quem aprendeu a sobreviver na invisibilidade. Durante anos, ela testemunhou decisões que separaram mães de filhos pequenos, que enviaram homens sadios para trabalhos que significavam sentença de morte, que transformaram jovens mulheres em objetos de prazer para visitantes. E a cada injustiça presenciada, algo se cristalizava no peito de Esperança. Não era ódio, era algo mais frio e definitivo, uma certeza absoluta de que a justiça divina precisava de mãos humanas para se manifestar. O elemento mais perturbador daquele cenário de horror era a naturalidade com que tudo acontecia. Os coronéis discutiam tormentos com a mesma leveza com que outros homens falariam sobre o clima ou as colheitas. Para eles, os escravizados não passavam de ferramentas que precisavam de manutenção ocasional, e se a manutenção incluía mutilações ou separação de famílias, isso era apenas parte do custo operacional de seus negócios. No centro do salão principal, havia uma mesa de madeira nobre trazida de Lisboa, onde os coronéis assinavam documentos que decidiam o destino de centenas de vidas. Essa mesa seria testemunha silenciosa de conversas que jamais deveriam ter acontecido, de decisões que desafiariam qualquer senso de humanidade. Mas também seria palco da reviravolta que nenhum deles poderia imaginar. À medida que os anos passavam, a crueldade dos coronéis não apenas continuava, ela se refinava. Criavam novos métodos de punição, estabeleciam cotas mais impossíveis, inventavam humilhações mais elaboradas. Era como se competissem entre si para ver quem conseguia ser mais desumano,
transformando o sofrimento alheio em uma espécie de jogo perverso onde os pontos eram medidos em lágrimas e gritos. E Esperança observava tudo. Memorizava cada nome, cada rosto, cada ato de crueldade. Sua mente funcionava como um arquivo vivo de injustiças, catalogando sistematicamente cada crime contra a humanidade que presenciava. Ela sabia que um dia haveria um acerto de contas, mesmo que ainda não soubesse como nem quando isso aconteceria. O tempo estava do lado dela, o tempo e uma paciência que só quem conhece o verdadeiro sofrimento pode desenvolver. Esperança chegará à fazenda São Bento ainda menina, trazida de Angola num dos últimos navios negreiros antes da proibição oficial do tráfico. Seu nome verdadeiro se perderá na travessia atlântica, como acontecia com milhares de outras identidades africanas que o mar engolia junto com os corpos daqueles que não resistiam à viagem. O nome Esperança lhe foi dado pela sinhá da fazenda, numa ironia cruel que ela só compreenderia anos mais tarde. Aos 17 anos, Esperança já dominava perfeitamente o português, sabia ler, habilidade que adquirira em segredo observando as lições do filho do fazendeiro, e possuía uma inteligência aguçada que ela cuidadosamente escondia sob uma máscara de submissão. Sua beleza chamava atenção, mas era sua capacidade de se tornar praticamente invisível que a mantinha viva e relativamente segura num ambiente onde a violência era moeda corrente. Trabalhava na Casa Grande desde os 12 anos, inicialmente auxiliando na cozinha e depois assumindo funções de maior responsabilidade. Servir nas refeições, limpar os cômodos principais e, eventualmente, atender os coronéis durante suas reuniões semanais. Essa progressão não foi acidental. Esperança cultivara deliberadamente a confiança de seus proprietários, demonstrando eficiência e discrição que a tornaram indispensável. Durante o dia, ela circulava pela casa como um fantasma benevolente, antecipando necessidades, resolvendo problemas antes que fossem notados e mantendo um padrão de serviço que impressionava até os visitantes mais exigentes. Sua postura era sempre respeitosa, mas não servil. Seus movimentos eram precisos, mas não apressados. Suas respostas eram completas, mas nunca prolixas. Ela havia se tornado a escravizada doméstica perfeita, ao menos na superfície. Mas por trás dessa fachada de competência serviçal, a mente de Esperança funcionava como a de um estrategista militar. Durante as reuniões dos coronéis, enquanto servia café e rearrumava mobília, ela absorvia cada palavra pronunciada, cada plano discutido, cada decisão tomada. Memorizava nomes de fazendas, datas de entregas de escravos, rotas comerciais, alianças políticas e, especialmente, as confissões de crimes que os homens faziam quando se sentiam seguros em sua impunidade. Companheira constante de Esperança era uma gata preta chamada Sombra, que aparecerá na fazenda no mesmo período em que ela chegará. O animal havia adotado Esperança como sua dona, seguindo-a discretamente pelos corredores da Casa Grande e dormindo sempre próximo ao seu pequeno quarto nos fundos da propriedade. Sombra possuía uma habilidade quase sobrenatural de se esconder nos locais exatos onde as conversas mais importantes aconteciam, como se entendesse a importância de testemunhar os segredos dos poderosos. A rotina de Esperança seguia um padrão rigoroso. Acordava antes do amanhecer para preparar o café dos senhores, passava o dia atendendo às necessidades da Casa Grande, participava da reunião vespertina dos coronéis, e depois que todos se retiravam, limpava o salão principal enquanto Sombra observava silenciosamente dos cantos escuros. Era durante essa limpeza noturna que Esperança permitia que seu rosto revelasse o peso emocional de tudo que havia presenciado durante o dia. Aos poucos, sinais de mudança começaram a aparecer em seu comportamento. Inicialmente sutis, uma pausa ligeiramente mais longa ao ouvir certos nomes, um aperto imperceptível dos lábios quando testemunhava planejamentos particularmente cruéis, um brilho diferente nos olhos quando observava os coronéis celebrarem suas conquistas. Essas alterações passavam despercebidas pelos senhores, mas Sombras notava, observando sua dona humana com crescente intensidade. O ponto de inflexão na personalidade de Esperança começou a se manifestar através de pequenos atos de resistência que ela realizava quando tinha certeza de não ser descoberta. Deixava portas estrategicamente abertas para que escravizados pudessem ouvir conversas importantes sobre suas famílias, esquecia de trancar despensas permitindo que crianças famélicas se alimentassem, e ocasionalmente alterava números em documentos de vendas, garantindo que certas famílias não fossem separadas. Esses atos de rebeldia silenciosa alimentavam algo profundo em seu interior, uma sensação de que era possível fazer diferença, mesmo dentro das limitações impostas por sua condição. Mas também despertaram uma sede de justiça mais ampla, uma necessidade crescente de que os verdadeiros criminais enfrentassem consequências proporcionais aos seus crimes. Durante as noites, após terminar seus afazeres, Esperança desenvolvia um ritual particular.
sentava-se no pequeno jardim atrás da casa grande, com Sombra em seu colo, e sussurrava para Lua os nomes de todas as vítimas das crueldades que havia presenciado durante o dia. Era sua forma de honrar a memória daqueles que sofriam e de manter viva a chama da indignação que crescia em seu peito. Conforme os meses passavam, a paciência de Esperança foi sendo testada por injustiças cada vez mais extremas. Ela testemunhara a venda de bebês recém-nascidos, a tortura de idosos acusados de feitiçaria, a violação sistemática de mulheres jovens e inúmeras outras barbaridades que os coronéis cometiam com a naturalidade de quem debate assuntos comerciais triviais. Cada nova atrocidade se somava às anteriores, criando um acúmulo de revolta que precisava encontrar uma válvula de escape. A transformação de Esperança de vítima silenciosa para algo muito mais perigoso estava em andamento, embora ainda não tivesse encontrado sua forma definitiva. Ela continuava desempenhando suas funções com a mesma excelência de sempre, mantinha a mesma postura respeitosa e discreta, mas algo fundamental havia mudado em sua essência. Havia uma determinação nova em seus gestos, uma frieza calculista em seu olhar e uma paciência que não era mais passiva, mas estratégica. Sombra percebia essas mudanças e reagia a elas com uma lealdade ainda mais intensa, como se pressentisse que em breve sua dona precisaria de toda a ajuda possível para executar planos que ainda estavam se formando na escuridão de sua mente. A gata havia se tornado mais vigilante, mais atenta aos movimentos dos coronéis, como se estivesse participando de uma conspiração cujos detalhes ainda não haviam sido completamente definidos. A transformação definitiva de Esperança aconteceu numa quinta-feira de março de 1716, durante uma reunião que começou como todas as outras, mas terminou revelando profundidades de maldade que até ela, acostumada aos horrores cotidianos da fazenda, não imaginara possíveis. Os 14 coronéis estavam particularmente animados naquela noite, celebrando o que chamavam de o maior negócio do século, a venda de 100 famílias completas para as minas de ouro de Minas Gerais. Enquanto servia cachaça de alambique nos copos de cristal importado, Esperança ouvia os detalhes do acordo com crescente horror. Não se tratava apenas de uma transação comercial comum. Os coronéis haviam desenvolvido um esquema para maximizar os lucros separando deliberadamente pais de filhos pequenos, vendendo as crianças para fazendas diferentes das dos pais, garantindo assim que nenhuma família pudesse se reunir novamente. O segredo está na separação, explicava o coronel Benedito Silva, um homem obeso que suava constantemente e possuía dentes amarelados pelo tabaco. Família unida é família que planeja a fuga. Família separada é família que trabalha dobrado na esperança de um reencontro que nunca virá. Os outros coronéis riram com aprovação, alguns batendo palmas como se estivessem assistindo a uma comédia teatral. Esperança manteve a expressão neutra enquanto recolhia os copos vazios, mas suas mãos tremiam imperceptivelmente, um tremor que Sombra, deitada discretamente sob uma poltrona, notou imediatamente. A conversa piorou quando o coronel Antônio Machado, conhecido por sua imaginação particularmente sádica, sugeriu uma melhoria no plano. E se contássemos para as mães que seus filhos morreram no caminho? Elas trabalhariam melhor acreditando que não tem mais nada a perder, e nós ainda poderíamos vender as crianças pelo preço integral. O silêncio que se seguiu não foi de horror, mas de admiração. Um por um, os coronéis começaram a elogiar a genialidade da sugestão, discutindo formas de implementá-la e especulando sobre os lucros adicionais que poderiam obter. Esperança sentiu algo se quebrar definitivamente em seu interior. Não era seu coração, que já havia se despedaçado muitas vezes ao longo dos anos, mas sim qualquer resquício de hesitação sobre o que precisava ser feito. O momento mais devastador da noite chegou quando o coronel Francisco Tavares, o mais velho do grupo e considerado patriarca moral da região, ergueu seu copo para um brinde, aos negócios prósperos e às consciências tranquilas. Que Deus abençoe nossa obra civilizadora e nos perdoe os pequenos excessos necessários ao progresso. Todos beberam. Esperança, que nesse momento estava reorganizando papéis sobre a mesa de madeira nobre, teve que se segurar na mobília para não desmaiar. A blasfêmia de invocar Deus para abençoar tanta maldade foi como um soco em seu estômago, tirando-lhe o ar e fazendo com que enxergasse com clareza absoluta o que aqueles homens realmente eram. Mas o estupim final ainda estava por vir. Enquanto a reunião se aproximava do fim e os coronéis começavam a se despedir, o coronel Luiz Pereira mencionou quase casualmente: a propósito, precisamos resolver o problema da negra Esperança. Ela está ficando velha demais para o serviço doméstico, e ouvi dizer que sabe ler. Isso é perigoso. O sangue de Esperança gelou. Ela continuou arrumando os papéis, mas cada fibra de seu corpo estava em alerta máximo. Sombra se levantou silenciosamente e se aproximou dela, como se pressentisse o perigo iminente. Sugiro que a vendamos junto com o próximo lote, continuou Pereira. Ou melhor ainda, que façamos dela um exemplo.
As outras escravas domésticas estão ficando muito confiantes. Um castigo público bem aplicado as lembraria de qual é o lugar delas. Os outros coronéis concordaram entusiasticamente, começando a discutir detalhes sobre que tipo de exemplo seria mais eficaz. Falavam sobre açoites públicos, marcação com ferro quente, ou até mesmo venda para bordéis de Salvador. Tudo isso sendo discutido com a mesma naturalidade com que decidiriam o cardápio do jantar. Esperança terminou de arrumar a mesa e se retirou do salão com a mesma postura serviçal de sempre, mas por dentro ela havia sido completamente transformada. Não era mais uma vítima esperando pela salvação divina ou sonhando com liberdade futura. Era uma mulher que acabará de descobrir que não tinha mais nada a perder e que possuía conhecimento suficiente sobre seus algozes para destruí-los completamente. Naquela noite, depois que todos os coronéis se retiraram para suas respectivas propriedades, Esperança não executou seu ritual costumeiro de limpeza final. Em vez disso, sentou-se na cadeira onde habitualmente se instalava o coronel Silva e, pela primeira vez em sua vida, olhou o salão da perspectiva dos senhores. A visão que teve não foi de poder e privilégio, mas de homens pequenos e covardes que só se sentiam grandes quando podiam causar sofrimento a quem não podia se defender. Sombra saltou em seu colo, e Esperança acariciou enquanto formulava mentalmente um plano que ainda não possuía detalhes específicos, mas que já tinha uma certeza absoluta. Os 14 coronéis haviam assinado suas próprias sentenças de morte naquela noite. Ela seria o instrumento da justiça que eles tanto temiam, não a justiça dos tribunais corrompidos ou das leis que serviam apenas aos ricos, mas a justiça primitiva e definitiva de quem não tinha mais nada a perder. O sino da capela tocou meia-noite, como sempre, mas desta vez seu som ecoou de forma diferente nos ouvidos de Esperança. Não era mais o anúncio de mais um dia de sofrimento, era o dobrar dos sinos fúnebres para homens que ainda não sabiam que estavam mortos. A partir daquele momento, cada respiração que tomassem seria uma gentileza temporária, cada manhã que vissem nascer seria um empréstimo que em breve seria cobrado com juros. A metamorfose estava completa. Esperança, a escravizada doméstica invisível, havia desaparecido para sempre. Em seu lugar, surgia algo muito mais perigoso. Uma mulher com conhecimento íntimo dos hábitos de seus inimigos, acesso irrestrito às suas casas e propriedades, e uma determinação forjada em anos de humilhação silenciosa. Os dias que se seguiram àquela quinta-feira fatal foram marcados por uma calma sobrenatural na conduta de Esperança. Se alguém a observasse com atenção, notaria que ela havia se tornado ainda mais eficiente em suas tarefas, mais atenta aos detalhes, mais presente nos momentos em que os coronéis discutiam seus negócios. Mas essa observação mais cuidadosa jamais aconteceu. Para os senhores, ela permanecia sendo apenas uma peça funcional da mobília da Casa Grande. A primeira fase do plano de Esperança envolveu coleta sistemática de informações. Durante as semanas seguintes, ela mapeou mentalmente os hábitos de cada um dos 14 coronéis, horários de chegada e saída da fazenda, rotas que utilizavam para retornar às suas propriedades, dias da semana em que visitavam outras fazendas, relacionamentos familiares e, principalmente, os segredos mais sórdidos que cada um guardava. Sombra se tornou sua cúmplice involuntária nessa fase de reconhecimento. A gata tinha o hábito de explorar todos os cantos da fazenda, e Esperança passou a seguir discretamente seus percursos, descobrindo passagens, esconderijos e pontos de observação que desconhecia. Foi assim que encontrou a passagem secreta que conectava a adega da Casa Grande ao porão onde eram guardados os instrumentos de tortura, um túnel construído pelo primeiro dono da fazenda para que pudesse assistir aos castigos sem ser visto pelos escravizados. Esse túnel se tornou o centro nervoso da preparação de Esperança. Durante suas horas livres, geralmente após a meia-noite, ela descia até ali levando velas roubadas da capela e começou a organizar metodicamente tudo o que sabia sobre seus alvos. Utilizando carvão vegetal, escrevia nas paredes de pedra os nomes dos 14 coronéis, junto com resumos de seus crimes mais graves e detalhes sobre suas rotinas pessoais. A parede norte do túnel foi dedicada ao que ela chamava de o inventário da maldade, uma lista detalhada de cada atrocidade que havia presenciado durante os anos de serviço, organizada por perpetrador e nível de crueldade. A parede sul continha informações práticas, mapas rudimentares das fazendas vizinhas, horários das reuniões, datas de viagens e compromissos sociais dos coronéis. Mas foi na parede leste que Esperança desenvolveu a parte mais crucial de seu plano, um calendário elaborado que identificava a única ocasião em que todos os 14 coronéis estariam reunidos simultaneamente na Fazenda São Bento por um período prolongado. Essa oportunidade surgiria em 2 semanas, a celebração do aniversário do Coronel Silva, que tradicionalmente incluía um jantar seguido de uma sessão noturna de jogos que se estendia até quase o amanhecer. A escolha do método de execução da justiça não foi resultado de impulso ou raiva, mas de cálculo frio e pragmático.
Esperança conhecia cada centímetro da casa grande, sabia que o salão principal possuía apenas 2 saídas, e descobrira que as chaves de todas as portas ficavam guardadas numa gaveta específica da mesa de madeira nobre, gaveta cujo conteúdo ela organizava semanalmente durante a limpeza. Durante suas explorações noturnas, Esperança também catalogou todos os materiais disponíveis na fazenda que poderiam ser utilizados para seus propósitos. Descobriu que a despensa da Casa Grande guardava grandes quantidades de azeite de dendê importado de Salvador, que os estábulos continham fardos de palha seca que eram usados como cama para os cavalos, e que a oficina do carpinteiro possuía barris de seiva de aroeira que serviam para impermeabilizar madeiras, substância altamente inflamável. O elemento mais importante de seu plano, porém, era a questão do timing. Esperança sabia que precisava agir com precisão cirúrgica. Muito cedo na noite, os coronéis ainda estariam sóbrios o suficiente para reagir rapidamente. Muito tarde, alguns já teriam partido para suas casas. Estudando o comportamento do grupo durante várias reuniões, ela identificou que a janela ideal seria entre 2 e 3 horas da madrugada, momento em que os homens estariam embriagados o suficiente para ter reflexos lentos, mas ainda conscientes o suficiente para compreender completamente o que estava acontecendo. A preparação física do local exigiria trabalho meticuloso e invisível. Durante 2 semanas, Esperança passou a limpar o salão principal de forma mais demorada, aproveitando esses momentos para aplicar pequenas quantidades de azeite de dendê nos rodapés de madeira, sempre tomando cuidado para que a quantidade fosse insuficiente para ser percebida pelo olfato, mas adequada para acelerar a combustão quando chegasse o momento apropriado. Sombra observava essas preparações com crescente inquietação, como se pressentisse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A gata passou a seguir Esperança ainda mais de perto, miando suavemente sempre que sua dona humana manipulava materiais inflamáveis, como se tentasse alertá-la sobre os perigos envolvidos. Paralelamente aos preparativos materiais, Esperança desenvolveu um elaborado plano de escape. Sabia que, após a execução de sua justiça, teria poucos minutos antes que o fogo chamasse a atenção de outras pessoas na fazenda. Mapeou uma rota de fuga que passava pelos estábulos, onde poderia pegar um dos cavalos mais rápidos, seguia pela trilha que levava ao Rio São Francisco, e de lá permitiria que ela desaparecesse na mata fechada que conhecia desde criança. Mas o aspecto mais meticuloso do planejamento de Esperança foi a preparação psicológica. Ela sabia que executar 14 homens, mesmo sendo eles criminosos desprezíveis, exigiria uma frieza emocional que ela precisaria cultivar deliberadamente. Durante suas meditações noturnas no túnel secreto, ela se forçava a relembrar cada atrocidade presenciada, cada família destruída, cada criança arrancada dos braços da mãe, até que a compaixão natural que sentia por qualquer ser humano fosse completamente substituída por uma determinação implacável. As últimas noites antes da execução do plano foram dedicadas a rituais de preparação que ela havia desenvolvido instintivamente. Esperança passou a falar com Sombra como se a gata fosse sua confidente, explicando-lhe cada detalhe do que estava prestes a fazer e pedindo-lhe que testemunhasse seus motivos para que, caso algo desse errado, ao menos um ser vivo conhecesse a verdade completa sobre os eventos que estavam por vir. Na véspera do aniversário do Coronel Silva, Esperança executou um último reconhecimento completo de todo o seu plano. Verificou se os materiais inflamáveis estavam posicionados corretamente, se as chaves das portas permaneciam no local habitual, se sua rota de fuga estava livre de obstáculos e se os cavalos dos estábulos estavam em condições de serem montados rapidamente. Cada detalhe foi revisado com a meticulosidade de um general preparando uma batalha decisiva. Quando o sol se pôs naquela quinta-feira de março, marcando o início das celebrações que o Coronel Silva jamais esqueceria, Esperança estava completamente preparada. Havia se transformado de vítima em executora, de observadora silenciosa em instrumento de uma justiça que transcendia as leis dos homens. Tudo o que restava agora era esperar o momento exato e permitir que anos de humilhação acumulada encontrassem finalmente sua válvula de escape definitiva. A noite do aniversário do Coronel Silva começou como todas as grandes celebrações da Fazenda São Bento, com excesso de pompa e total desprezo pelos que serviam. Os 14 coronéis chegaram em suas carruagens ornamentadas entre 7 e 8 horas da noite, trajando seus melhores fraques e carregando presentes caros que serviriam mais para demonstrar status do que para expressar afeto genuíno. Esperança circulou entre eles durante jantar com sua eficiência habitual, servindo pratos elaborados preparados por cozinheiras que haviam trabalhado desde o amanhecer, despejando vinhos importados em taças de cristal e garantindo que cada necessidade fosse antecipada antes mesmo de ser expressa. Ninguém notou que ela observava com atenção especial a quantidade de álcool que cada coronel consumia, ou que seus olhos memorizavam a posição exata de cada homem na mesa. Por volta das 10 horas, conforme previsto, os convidados se transferiram para o salão principal para a tradicional sessão de jogos.
Cartas, dados e fichas de marfim foram distribuídos sobre a mesa de madeira nobre, enquanto Esperança mantinha os copos sempre cheios de cachaça e os cinzeiros limpos de cinzas de charutos cubanos. O ambiente estava impregnado de fumaça doce e conversas que alternavam entre vanglória sobre negócios e relatos detalhados de castigos aplicados recentemente em suas propriedades. À medida que a noite avançava, as vozes foram ficando mais altas, as risadas mais grosseiras e as confissões mais explícitas. Era como se a combinação de álcool e cumplicidade mútua removesse qualquer vestígio de cautela ou decência humana que esses homens ainda pudessem possuir. Esperança ouvia tudo enquanto reorganizava constantemente objetos que não precisavam ser reorganizados, uma desculpa para permanecer no salão e aguardar o momento ideal. Às 2h15 da madrugada, o sinal que ela aguardava finalmente chegou. O coronel Antônio Machado, visivelmente embriagado, derrubou um copo de cachaça sobre a mesa e gritou que precisava mijar como um cavalo. Seus companheiros explodiram em gargalhadas vulgares, e 3 outros coronéis aproveitaram a deixa para fazer suas próprias necessidades fisiológicas. Era o momento exato que Esperança havia calculado. Com os homens dispersos entre diferentes cômodos da casa, alguns momentaneamente fora do salão principal, ela executou a primeira fase de seu plano com a precisão de uma dançarina experiente. Movendo-se silenciosamente até a mesa de madeira nobre, abriu a gaveta específica onde ficavam as chaves e retirou discretamente a chave principal que trancava todas as portas do salão. Sombra, que havia permanecido escondida sob uma poltrona durante toda a noite, emergiu das sombras e se posicionou próxima à porta principal, como se estivesse seguindo um roteiro previamente ensaiado. A gata observava cada movimento de Esperança com olhos que brilhavam na penumbra, testemunha silenciosa do momento em que a justiça finalmente encontraria sua forma mais primitiva e definitiva. Quando os coronéis retornaram ao salão, encontraram Esperança aparentemente ocupada em limpar as manchas de cachaça da mesa, uma atividade perfeitamente natural que não despertou suspeita alguma. O que eles não perceberam foi que ela havia aproveitado esses instantes de solitude para aplicar quantidades generosas de azeite de dendê nos pontos estratégicos que havia identificado durante suas semanas de preparação. O jogo de cartas recomeçou com renovado entusiasmo. O coronel Silva, celebrando seu aniversário, estava particularmente expansivo, contando histórias sobre suas primeiras experiências como proprietário de escravos e oferecendo conselhos sobre métodos eficazes de disciplina aos coronéis mais jovens. Seus companheiros ouviam com atenção reverente, como discípulos absorvendo ensinamentos de um mestre em crueldade. Foi durante um desses relatos especialmente sórdidos que Esperança se dirigiu discretamente à lareira que ficava no canto norte do salão. O fogo havia sido aceso no início da noite para combater a umidade, mas agora queimava baixo, apenas algumas brasas fracas que forneciam mais sombra do que luz. Ela alimentou as chamas com pequenos gravetos secos que mantinha sempre à mão para essa finalidade. O momento decisivo chegou às 2h45. O coronel Francisco Tavares, o patriarca moral do grupo, havia acabado de terminar um brinde aos frutos da civilização cristã que plantamos nestas terras selvagens, quando Esperança se aproximou da mesa carregando uma bandeja com café fresco. Era um gesto rotineiro que ela executará milhares de vezes ao longo dos anos, mas desta vez suas mãos carregavam algo mais do que simples cortesia doméstica. Senhores, disse ela com voz serena que cortou através das conversas embriagadas, gostaria de lhes agradecer por todos os ensinamentos que me proporcionaram ao longo destes anos. Os coronéis a olharam com surpresa. Esperança nunca havia falado espontaneamente durante suas reuniões, limitando-se sempre a responder quando diretamente questionada. Alguns riram, interpretando suas palavras como uma manifestação tocante de gratidão servil. Aprendi observando vocês que existem 2 tipos de justiça no mundo, continuou ela, sua voz ganhando um tom que nenhum deles havia escutado antes. A justiça dos tribunais, que serve aos poderosos, e a justiça de Deus, que serve aos oprimidos. Hoje vocês conhecerão a diferença. O sorriso desapareceu do rosto do coronel Silva. Algo na postura de Esperança, na firmeza de sua voz e no brilho estranho de seus olhos alertou seus instintos primitivos de que o perigo estava presente no salão. Ele começou a se levantar de sua cadeira, mas Esperança já havia se movido com velocidade surpreendente. Contam nas terras do recôncavo baiano que na manhã seguinte àquele incêndio, os trabalhadores da fazenda São Bento encontraram apenas cinzas onde antes funcionava o salão principal da Casa Grande. 14 corpos carbonizados foram descobertos entre os escombros, identificados apenas pelas joias de ouro que derreteram mas não desapareceram completamente, e por uma mesa de madeira nobre que resistiu parcialmente às chamas, como se fosse um altar onde sacrifícios terríveis haviam sido oferecidos.
Esperança desapareceu naquela mesma noite e nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela fugiu para quilombos escondidos na Chapada Diamantina, onde viveu até a idade avançada contando sua história para crianças nascidas livres. Outros afirmam que ela cruzou São Francisco e se perdeu nas matas de Minas Gerais, onde fundou uma família e morreu em paz décadas depois. Mas há quem sussurre uma versão diferente da história. Dizem que Esperança não era uma mulher comum, mas uma manifestação da própria justiça divina, enviada para corrigir erros que os tribunais terrenos não conseguiam punir. Segundo essa versão, ela teria desaparecido na mata junto com Sombra, e ambas teriam se tornado espíritos que vagam pela região, protegendo os oprimidos e aterrorizando aqueles que abusam de poder. O que se sabe com certeza é que depois daquela noite de março de 1716, nenhum fazendeiro da região ousou repetir os excessos de crueldade que os 14 coronéis praticavam rotineiramente. Uma mudança sutil mas perceptível se espalhou pelo recôncavo. Tratamentos mais humanos, castigos menos severos, famílias que eram separadas com menor frequência. Talvez tenha sido coincidência, ou talvez tenha sido medo de que outras Esperanças pudessem estar observando silenciosamente, aguardando o momento certo de cobrar dívidas morais pendentes. A verdade é que o exemplo deixado por aquela mulher corajosa criou um legado de cautela entre os poderosos e de esperança entre os oprimidos. Até hoje, quando o vento sopra forte pelas ruínas da antiga fazenda São Bento, moradores da região juram que ainda podem ouvir o miado de uma gata preta e os passos silenciosos de uma mulher que um dia decidiu que justiça não era privilégio exclusivo dos tribunais, mas direito sagrado de todos aqueles que tiveram coragem suficiente para reivindicá-la. A história de Esperança da Bahia tornou-se lenda, mas lendas às vezes são apenas verdades que o tempo transformou em mitos para protegê-las do esquecimento. E algumas verdades são poderosas demais para serem esquecidas, mesmo quando são contadas apenas em sussurros na calada da noite. Curta e inscreva-se para mais histórias que marcaram nossa terra. Em um movimento fluido que demonstrava anos de planejamento meticuloso, ela derrubou a bandeja de café sobre a mesa, espalhando líquido fervente sobre cartas, fichas e documentos, enquanto simultaneamente jogou o conteúdo de um frasco de azeite de dendê que carregava escondido sob o avental sobre os coronéis mais próximos. O cheiro acre do óleo impregnando roupas caras se misturou ao vapor do café derramado. Sombra, saia já! Gritou Esperança, e a gata obedeceu instantaneamente, correndo para fora do salão como uma flecha negra. Era o sinal que ela havia treinado. Quando sua dona gritasse esse comando específico, Sombra deveria buscar segurança imediatamente. O que aconteceu a seguir se desenrolou com a velocidade e precisão de um incêndio em floresta seca durante a estação da estiagem. Esperança pegou uma das velas acesas que ficavam sobre o aparador lateral e, antes que qualquer dos coronéis pudesse processar completamente o que estava acontecendo, jogou a chama sobre a mesa encharcada de azeite e café. O fogo se espalhou com fúria sobrenatural, como se tivesse vida própria e estivesse sedento de vingança. As chamas subiram da mesa para as roupas embebidas em óleo dos coronéis mais próximos, correram pelos rodapés previamente preparados com combustível, e transformaram o elegante salão principal em uma fornalha que rugiu com a voz de todas as vítimas que haviam clamado por justiça ao longo dos anos. Os gritos começaram quase imediatamente. Primeiro de surpresa, depois de dor, finalmente de desespero absoluto. Os 14 homens que haviam passado décadas causando sofrimento indescritível a centenas de famílias descobriram subitamente como se sentia estar completamente indefeso diante de uma força implacável. Esperança permaneceu no centro do salão por alguns segundos que pareceram eternos, observando com expressão serena o caos que havia desencadeado. Não havia triunfo em seu rosto, nem alegria sádica, apenas uma satisfação profunda e fria de quem estava presenciando o cumprimento de uma promessa há muito tempo adiada. Era a expressão de alguém que havia finalmente equilibrado uma balança que estava desequilibrada há décadas. O coronel Silva, com as roupas em chamas, conseguiu chegar até ela e tentou agarrá-la pelos ombros, gritando palavrões e ameaças incompreensíveis. Esperança olhou diretamente nos olhos e disse com voz calma: "Agora você sabe como se sentem todas as crianças que você separou de suas mães." Então, com força que não sabia possuir, empurrou de volta para o centro do inferno que havia criado. As portas do salão estavam trancadas. Esperança havia usado as chaves roubadas para garantir isso enquanto os coronéis se distraíam com seus jogos. As janelas eram altas demais para serem alcançadas por homens em pânico e embriagados. Não havia escape possível, apenas o inevitável encontro com uma justiça que havia sido adiada por tempo demais. Quando as chamas se tornaram altas o suficiente para alcançar o teto e o calor se tornou insuportável até mesmo para quem havia iniciado o incêndio, Esperança finalmente saiu do salão.
Trancou a porta por fora com as mesmas chaves que havia usado para aprisioná-los, garantindo que nenhum dos coronéis pudesse escapar mesmo que conseguisse sobreviver às chamas tempo suficiente para tentar uma fuga. Do lado de fora da Casa Grande, ela encontrou Sombra esperando-a no local exato onde haviam combinado durante seus ensaios noturnos. A gata miou suavemente, como se perguntasse se tudo havia sido executado conforme planejado. Esperança pegou no colo, acariciou sua cabeça e sussurrou: "Está feito. A dívida foi paga." Os gritos vindos do interior do salão ainda podiam ser ouvidos, misturados ao crepitar das chamas que devoravam móveis caros, tapetes persas e anos de documentos que registravam compra e venda de seres humanos. Era uma sinfonia de horror que Esperança sabia que carregaria na memória pelo resto da vida, mas que também representava o fim de um capítulo de sofrimento que havia durado tempo demais. Ela permaneceu ali por alguns minutos, segurando Sombra e observando as chamas através das janelas do salão. Não era sadismo, era necessidade de testemunhar pessoalmente que sua justiça havia sido executada completamente. Quando os gritos finalmente cessaram e apenas o som do fogo permaneceu, ela soube que os 14 coronéis haviam encontrado o fim que suas ações haviam merecido. Então, sem pressa mas com determinação, Esperança caminhou em direção aos estábulos, onde o cavalo mais rápido da fazenda aguardava. Tinha uma nova vida para começar, longe daquele lugar de horrores, carregando consigo apenas Sombra e a certeza de que havia feito o que era necessário fazer. A justiça havia finalmente prevalecido, mesmo que pelas mãos de quem a sociedade considerava não ter direito algum de fazê-la.